Conforme estudos da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, no Brasil, a cada 8 minutos uma criança é abusada sexualmente. 80% dos crimes ocorrem em ambiente familiar e apenas 2 dos delitos são denunciados. A campanha Maio Laranja visa mobilizar a sociedade para o enfrentamento dessa realidade. E para falar mais desse assunto com a gente, Heloísa Costa. Olá, meu nome é Heloísa, fui escrivã de polícia por 20 anos, atualmente sou escrevente judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sou pós-graduada em Ciências Criminais, sou professora de Direito para concursos e professora de Informática para concursos. Violência e exploração sexual infantil. Olha, violência sexual e exploração sexual está já na própria palavra, né? A diferença. Se eu explorar alguém sexualmente, eu vou vender essa pessoa para ter lucro. A violência sexual é a pessoa que violenta porque quer, não tem lucro, ela não está vendendo a criança ou adolescente, né? Essa é a diferença primordial. E no caso, chegou a atender algum caso aqui na nossa cidade ou região de violência ou de exploração sexual? Olha, como eu sempre trabalhei em distrito policial, o meu início da carreira foi na DIG, né, Delegacia de Investigações Gerais. Depois eu fui para a DP, que é crime patrimonial. É raro chegar lá esse tipo de ocorrência, a não ser que seja plantão. Nos plantões eu cheguei a pegar situações de estupro de criança, né? Mas quem apura isso mesmo é a Delegacia da Mulher. Tem muito, é muito. Não pensa que é uma coisa assim, nossa, tem 1, 2 casos. É muito caso. Fernandópolis tem vários casos. E vocês atendem só Fernandópolis ou as cidades circunvizinhas? A competência de cada delegacia é delimitada pela região onde aconteceu o fato. Aqui em Fernandópolis nós temos a separação de cada uma, igual a Delegacia de Investigações Gerais, que é crime de autoria desconhecida, os DPs para crimes de autoria desconhecida, a DISE para drogas e a Delegacia da Mulher para crimes contra mulheres e contra crianças e adolescentes. Na sub-região, onde tem delegacias, elas funcionam todas em uma só, quando não tem divisão, né? Então a ocorrência é apresentada no DP do local onde é o fato. Mas assim, nível Brasil ou Estado, tem alguma delegacia especializada só para atender esse tipo de caso? O Estado de São Paulo é o único que não tem nenhuma delegacia especializada de proteção de criança e adolescente. É o único que não tem. Nossa, eu tô chocada. Mas mesmo assim, não tendo, as delegacias de defesa da mulher, elas são, né, atribuições concorrentes disso aí, né? Então, tudo que acontece que a vítima é criança, adolescente, é encaminhado para lá. Entendi. E isolamento social, né? É muito provável que agora o número desses tipos de ocorrência acaba crescendo, acaba aumentando. Existe ainda um certo receio dos pais em expor a denúncia da violência infantil? Você chegou a perceber essa situação ou não? Simone, o pior problema, eu acho assim, o que mais dá entrave nesses tipos de casos. Quem faz é gente da própria família, né? Essa parte de violência contra a criança é da própria família, então abafa. A maioria dos casos não chega ao conhecimento da polícia, é difícil de conseguir fazer uma apuração de fato, porque o que acontece? As mães têm medo de perder o marido, né? Então elas acabam acusando a criança, falando assim, você que seduziu, né? Ele não tem culpa. Às vezes dá surras e chega igual um caso que eu li algumas semanas atrás, falando que a mãe deu uma surra tão forte e matou a menina, enterrou de ponta cabeça porque ela falou que o padrasto tinha violentado ela e a mãe não aceitava, né? É uma situação muito triste das nossas crianças e adolescentes em relação a essa violência, e se eles não falarem e quem for atender não
não der atenção, vai continuar morrendo. É uma subnotificação muito alta, porque não chega ao conhecimento, é muito raro. Né? Os poucos que chegam são tomados providência. Então, as mães acharem que o problema são os próprios filhos. Sim, sim. A maioria dos casos não chega ao conhecimento por causa disso. Às vezes é um irmão, às vezes é um tio. Né? Como que a mãe vai denunciar o tio? Tem mãe que não quer denunciar, ela vai lá e mata o autor do fato. Né? Então, às vezes chega, mas é o homicídio do autor. Não dá tempo, mas tem a maioria, 80%, elas escondem para proteger o marido. Nossa, assim, das mulheres, uma insegurança. Simone, nossa sociedade ela é machista por si, né? Desde a formação, tanto que a gente tem um ditado, você já deve ter ouvido várias vezes: prenda sua cabra que o meu bode está solto, né? E mulher, hoje, não deveria estar tão submissa e tão dependente de homens brutos, igual existe. Vou te falar uma situação. Eu, num plantão, uma mulher chegou e acompanhada de um PM e um rapaz preso, acompanhado do PM. Esse rapaz tinha tentado entrar na casa da mulher, ela tinha largado dele de manhã, e ele não gostou, quis voltar à tarde. Então, a primeira ocorrência que nós atendemos foi falando de tentativa de violação do domicílio. Até então, chegou em comum acordo, todo mundo foi liberado. Na continuação do plantão, no período da tarde, o mesmo casal foi levado, só que dessa vez ele com uma faca, uma tentativa de homicídio contra ela. E ele preso por essa tentativa de homicídio, e essa mulher gritava dentro da delegacia que era para soltar ele porque ele era bom, porque pagava as contas dela. É uma coisa assim, é surreal. Eu não acreditava que eu estava ouvindo aquilo. E não é um caso ou dois. Né? Então, eu vejo assim, é uma dependência de pagar as contas, é uma coisa doentia, porque precisa daquele homem. É estranho esse tipo de pensamento, mas é muito comum na nossa sociedade, infelizmente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se, por exemplo, uma criança ou um adolescente, ela decide fazer essa denúncia e decide por conta própria ir à delegacia, ela vai ser ouvida? Com certeza. Todas as denúncias que chegam numa delegacia, elas são apuradas. Né? A gente não pode, de cara, chegar e já pegar e tomar providência só com aquilo que a pessoa está falando, porque existe muitas situações em que é uma vingança. A pessoa chega na delegacia, vamos falar assim, síndrome da mulher de Potifar, que é uma coisa que é muito comum. É até estranho falar isso, mas existe. Meninas que querem sair com um rapaz e, como ele não dá moral, ela vai na delegacia falar que foi estuprada. Aí a gente tem que apurar para ver se é realmente aquilo que está falando, e chega no meio da investigação, né? Ela fala assim, ele não quer sair comigo, eu queria ferrar ele. É mais ou menos desse tipo. Então, tudo que é chegado na delegacia, obrigatoriamente tem que ser investigado. E a partir do momento que tem alguma prova, alguma materialidade, porque não pode, no direito a gente não pode ter nada de suposição, tem que ter prova material, aí sim é entrado com todo o procedimento, inclusive até de retirada de dentro de casa. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que veio aqui na mente. Tem crescido muito, né, na internet, antes da gente bater esse papo, eu pesquiso bastante. Tem crescido muito também dentro dos sites pornográficos a procura de vídeos de pai que abusa enteadas, né, crianças menores. As pessoas que acessam esse tipo de conteúdo, ela também comete o crime mesmo ela estando exposto ali, de forma que qualquer um pode... Esse crime de vídeo envolvendo criança com sexo, quem é penalizado? Quem mantém guardado, quem passa para outra pessoa, quem reproduz e quem participa. Então, todo mundo é penalizado. Então, para quem também acessa esse tipo de vídeo, ele também está de alguma forma cometendo um crime. Sim.
tido como pedofilia. É bom também a gente falar, né? Que às vezes as pessoas acham que é Sim. só aquele que reproduz ou faz algo para criança, e é Não. bem Porque se ele já interessante. está assistindo, se ele já está guardando essas imagens, é porque ele já tem desvio de personalidade para esse lado. Ele pode conseguir se conter em algumas situações, mas ele já está no meio caminho andado para chegar nessa situação. E quais os sinais também que uma criança e adolescente dão aos pais quando ele está sendo abusado? Ele dá algum sinal? Ah, com toda certeza. Primeiro, a gente tem que saber que violência infantil não é só a sexual. Existe violência física, existe violência psicológica, né, assexual, e existe violência por negligência. O que acontece? Tem criança que fica sem comer, sem tomar banho, vai desnutrindo, ela morre pela omissão da mãe. Isso gera perigo perigo de morte. Crianças que são levadas para trabalhar desde cedo são exploradas, a saúde delas não aguenta. Então, nós temos que ver cada tipo de violência que existe. Existe uma violência que chama extrafamiliar. O que é isso? É fora da família. Quem pratica? Quem tem a guarda temporária dessa criança. Quem que é isso? Escola, casas que às vezes a pessoa tem que ir. O bullying, ele pode se enquadrar nesse extrafamiliar. E hoje tem o cyberbullying também, né? Tem um pessoal aí que não basta o bullying físico, tem o cyberbullying também. E existe a autoagressão. Ele já está numa situação meio deplorável, em que ele começa a se autolesionar ou até chegar no suicídio. Mas a tua pergunta é como identificar isso? Quem trabalha na educação, quem trabalha na área da saúde, essas pessoas veem sinais de violência. Porque você vê, se você pegar a medicina legal, alguém que tem lesão corporal, você consegue identificar se é autolesão ou se é uma queda ou se foi alguma coisa que agrediu, né? A gente consegue, através da medicina legal, identificar isso. Aí, no pronto-socorro, essas pessoas que veem que tem esse tipo de hematoma estranho, de fratura estranha, tem calo ósseo, tem gente que já apanhou tanto ou que fraturou num lugar e colou sozinho o osso, que dá para ver esse calo ósseo. Queimaduras estranhas, igual tem algumas mães que esquentam colher e vai queimando a criança, ou queimadura de cigarro. Quando chega isso no hospital, é acionada a polícia na hora, né? E quando a criança sofre violência psicológica, aquela fica ameaçando, ela tem sinais de ansiedade, ela tem comportamento obsessivo, ela começa a desenvolver tics, manias, ou ela vai para a parte sonolenta, ela quer só dormir para fugir, ou ela fica totalmente irritada e agitada. Então, você vê que o comportamento de uma criança é totalmente diferente. Ele é um tipo de pedir ajuda sem saber, né, tadinho? O corpo está gritando, né? Ele está gritando por socorro. Uhum. E qual a melhor forma de proteger os filhos de uma possível violência e abuso sexual? Orientar muito. Orientar e não ficar repreendendo, porque as crianças elas têm vergonha de falar as coisas pra gente, né? Tem medo, o pai vai ficar bravo, a mãe vai ficar brava. Sempre trazer para perto, sempre falar, passar segurança, falar assim, ó, pode me contar que eu vou apurar. Eu tenho os meus meninos aqui, eu tenho 3, não sei se você conhece, né? É o Leonardo, que já tem mais de 20 anos, está morando fora já, agora ele tem a vidinha dele, tá terminando o mestrado. Tem o meu do meio, o Hélio, que está com 14 anos agora, e eu tenho o Felipe, de 11. Então, é sempre orientado. Viu alguma coisa estranha? Tem alguém diferente falando com assunto estranho? Conta para mim, né? Eu costumo falar assim, a mãe vai chegar na voadora neles, eles morrem de rir. Então, quando a gente mostra segurança para eles, falando, ó, eu tô do teu lado, eles não vão ter medo de contar e eu ficar brava. Então, é ter as crianças e orientar. Falar assim, ó, se eu não posso saber, então não é uma coisa legal. Porque se fosse legal, todo mundo poderia saber, né? E se ameaçar falando assim, ó, se contar eu vou fazer isso, aí que tem que contar. Então, sempre é bem orientado nessa parte. Segurança, sempre falar que a gente vai estar junto, né? Sempre. E para as mães, que no caso, mães solteiras, que estão à procura de um relacionamento
Qual é a forma de proteger os filhos? Qual é a melhor dica que você daria para uma mãe, né, que é solteira, está à busca de relacionamento, tem filhos e proteger dessa situação? Aí eu falo credo porque eu passei por isso, Simone. Então a gente tem medo hoje em dia a gente não sabe, né, quem está pondo dentro de casa. Eu vejo uma rotatividade de namorados muito alta. E as crianças vendo a mãe cada hora com um namorado é estranho. Então, tenta conhecer quem é a pessoa antes de levar para dentro de casa, antes de mostrar os filhos. Para ver como que ela trata, né? Uma coisa que eu aprendi na igreja, veja como é que a pessoa trata a mãe, porque ela vai tratar você igual. Então, se maltrata a mãe, você vai ser a próxima. Então, tem que tomar cuidado. Não levar para dentro de casa já quem não conhece. Espera, analisa, né? Veja quem é, vai buscar, puxa a ficha da pessoa para ver quem é. Né? Não pode assim, namorando, ai, tô apaixonada. Às vezes é um vagabundo, vai acabar com a família, acabar com ela. Primeiro, prestar atenção, não sair envolvendo os filhos nesses casos, né? E proteger a casa. Que a nossa casa, se a gente não proteger, ninguém tá nem aí. E qual recado você deixa para quem está nos ouvindo? Denuncie. Viu maus tratos? Denuncie. Não precisa se identificar. Tem o 181, que é da Polícia Civil, tem o 190 da Polícia Militar. Vocês podem salvar uma vida, identificando agressores, violências, pessoas que praticam crimes sexuais, são estupradores em potencial, né? Eles não têm amor a nada, só é uma violência tão agressiva com o corpo e com a mente que a denúncia pode salvar uma vida das crianças, elas estão sendo maltratadas ao extremo. Simone, uma coisa, só que eu lembrei agora, não tem só abuso de homem contra menina, tem de homem contra meninos e tem de mulher que abusa sexualmente de meninos. Já vi casos de babás fazendo sexo oral em bebês, babás com meninos um pouco maiores só com deficiência mental, né? Então é tomar cuidado, não interessa o sexo, é cuidado com quem entra em casa, mesmo que seja da família, viu que tá brincando estranho, corta, que não vai dar certo. É estranho, né? Mas é. Mas é super estranho. Mas existe. Porque existe uma parcela menor, mas ela existe também. Também existe. Esse cuidado também para os homens que têm filhos, né? Também no relacionamento. Para você ter uma ideia, eu não lembro agora se é Goiás, mas eu vi uma reportagem onde as professoras de uma escola, que as crianças ficavam, tomavam banho, elas estupravam as crianças na hora do banho. É surreal. Surreal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque eu sei que você tem aí, né, o Maná Cursos, né? E me fala uma coisa, seria, por exemplo, uma forma preventiva, não sei se tem nos casos de concursos para professores, um teste também psicológico para ver de quem pode estar apto a trabalhar com crianças? Faz 5 anos que eu estou com o curso em andamento, e a parte que começou a se destacar, eu tinha focado em começar para concursos policiais, mas a parte que mais deu certo e hoje tem auge, digamos assim, dentro do curso, é para professores. E eu percebi que de uns 2 anos para cá, além da prova escrita, a segunda fase é uma psicológica. Só que eu prefiro não me manifestar em relação a essa fase psicológica, porque é uma coisa muito pessoal minha, né? Porque eles analisam a pessoa com comportamento. Eu não sei como que funciona essa avaliação, mas existe agora uma avaliação psicológica, sim. Talvez também seja um primeiro passo, né, de um avanço, uma evolução, né? Vamos torcer para que sim. Heloísa, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso podcast. E eu desejo o sucesso do mundo para você, não só com o Maná Cursos, mas em toda a sua carreira, em tudo que você faz. Amém. Obrigada, Simone. Eu que agradeço por ter lembrado de mim. Precisar, estou aqui. Então tá joia. Muito obrigada, Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.